eu não vou deixar. Esse castigo é pedagógico, para vocês aprenderem e voltar. Então, Deus levanta o profeta para profetizar a volta daqueles que nem tinham ido, literalmente a volta dos que não foram, a volta daqueles que nem tinham ido. Deus levanta o profeta para profetizar a vitória daqueles que ainda não tinham sido derrotados, porque Ele não abandona os teus servos, não abandona os seus filhos. Então, essa verdade, ela é impactante. Foi essa verdade que mudou a vida de Josué. Quando Deus chama Josué para liderar o lugar de Moisés, Deus diz assim: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E aí Deus promete: eu não te deixarei. Eu não te deixarei. Então pode ir, eu vou estar contigo. Pode ir. Onde pisares, eu te abençoe. Então essa é a grande verdade. Deus está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Terceira lição: Deus é Deus. E é Deus que abre as portas. E quando Deus abre, ninguém fecha. Quando Deus fecha, ninguém pode abrir. O texto diz claramente nessa profecia que Deus abre as portas, endireita os caminhos e presenteia os seus eleitos com bênçãos jamais dantes vistas. Observe bem, capítulo 45, no versículo 2. Agora ele já está profetizando a volta. Refere-se a Ciro, libertador de Israel. Mas no verso 2, na realidade, Deus usou Ciro, mas quem fez a obra foi o próprio Deus. No versículo 2 do capítulo 45 diz assim: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. O que está escrito aí, irmãos? Aleluias. Para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama o teu nome. Olha que coisa maravilhosa. Deus usa o profeta para dizer para o povo que Ele é o Deus que, além de não nos abandonar, Ele vai adiante. Ele vai adiante de nós, endireitando os caminhos, rompendo as portas e as trancas e nos revelando os tesouros escondidos dia após dia, para que saibamos que Ele é Deus, que Ele é Deus. De repente você está aqui preocupado, triste, essa semana com um monte de coisas para fazer, algumas decisões difíceis para tomar, com medo, às vezes apreensivo, coração apertado, dolorido. Mas a palavra de Deus diz ao seu coração hoje: fique tranquilo, que eu estou à frente. Eu vou endireitar os caminhos, eu vou rompendo com as trancas e as portas, porque eu tenho interesse em revelar os tesouros escondidos. Interessante, através do profeta, aí mais um pouquinho na frente, já lá no capítulo 64, no capítulo 64, Deus vai dizer que Ele tem bênçãos que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e ainda não se penetrou no coração. Mas Ele tem preparado para aqueles que são seus. O apóstolo Paulo vai e repete isso no Novo Testamento. Olha que coisa maravilhosa. Esse é o nosso Deus, é o Deus que está conosco sempre, o Deus que abre as portas e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, e portas abertas ou fechadas, se abertas ou fechadas por Deus, são iguais, são bênçãos para nossas vidas. Se Deus me abriu, é bênção. Se Deus fechou, também é bênção. Abertas ou fechadas, se abertas ou fechadas por Deus, para nós são bênçãos. E esse é o nosso Deus, que vai adiante, endireitando o caminho. A quarta lição, também temos um detalhe muito interessante. Isaías 45, verso 5, né? Ainda no contexto da libertação por meio de Ciro, ele diz claramente,
uma coisa que Israel não podia esquecer, que Judá não podia esquecer: eu sou o Senhor, e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheças. Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. Ou seja, Deus está querendo dizer para Israel que, de fato, Ele tem tudo sob controle. Ele tem todas as coisas sob controle e faz tudo para a sua glória. De fato, Ele não nos deixa, Ele não nos desampara. De fato, Ele vai adiante, endireita os caminhos para nós e revela os tesouros que Ele preparou na eternidade para nós. Mas tem um detalhe: Deus exige exclusividade. Eu sou Deus e não há outro. E acabou a conversa. Israel e Judá, especialmente Judá, sofreu porque abandonou o Senhor. Israel sofreu porque abandonou o Senhor. Porque Deus não aceita dividir a sua glória com nada e com ninguém. Deus exige exclusividade. Ele é o nosso Deus e somente Ele é Deus. E aí, nesse mesmo contexto, ele vai dizer: e agindo Deus, quem impedirá? E agindo Deus, ninguém impedirá. Portanto, nessas profecias, ele quer dizer isso para nós: Deus exige exclusividade, não há outro Deus além do nosso Deus, né? E nós precisamos entender isso. E quanto mais priorizarmos o Senhor nas nossas vidas, mais bênçãos serão derramadas sobre nós, impreterivelmente. E esta é a exigência do Senhor. Esta profecia que eu acabei de ler, na realidade, Deus está querendo dizer para nós o seguinte: que Ele é a nossa proteção, que Ele é a nossa força, que Ele é o nosso auxílio, que Ele é a nossa provisão, e mais importante de tudo, Ele é a nossa salvação. Salvação. Ninguém mais. Somente Deus, o verdadeiro Deus, pode nos proteger verdadeiramente. Somente Ele pode nos fortalecer com a força do seu poder. O texto traz uma linguagem interessante. Primeiro conceito de servo que aparece no Velho Testamento é aí nesta profecia, né? A partir da oração de Davi lá atrás, quando ele diz: eu sou teu servo. E aí Isaías desenvolve então o contexto de servo. Outro detalhe interessante que a profecia traz é que Deus protege os teus servos com a sua destra fiel, com a sua mão direita. A linguagem do Velho Testamento, mão direita de Deus significa mão de guerra, a mão de proteção. A sua mão direita Ele nos protege, né? É um antropomorfismo, ou seja, nós, o autor, dando formas humanas para Deus, mas na realidade a lição espiritual é que Deus realmente nos protege com carinho especial, com cuidado especial. Isto é graça especial. Não estou falando de graça comum, estou falando de graça especial, que só tem os eleitos do Senhor, os servos do Senhor. Este sim, e para este sim, Deus disse: jamais desampararei vocês. Jamais. Minha destra fiel protege vocês. Eu fortaleço vocês. Eu sou a ajuda, o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Essa palavra é curiosa da Bíblia: tribulação. No grego ela é traduzida por trifis. Tem um detalhe interessante. Naquela época, as pessoas colhiam as uvas. Para fazer o vinho, eles jogavam as uvas dentro de um recipiente que a Bíblia chama de lagar. Jogavam as uvas ali e 2, 3 homens entravam ali e ficavam pisando as uvas, esmagando as uvas para fazer o vinho. Em grego, esse ato de esmagar as uvas chama-se trifis. E é exatamente esta palavra que Paulo pega para designar tribulação.
tribulação. Ele disse: eu sou o socorro bem presente na hora da tribulação. Na hora que você está se sentindo esmagado, na hora que você está se sentindo perseguido, na hora que você está se sentindo humilhado, discriminado, diz o texto: eu sou o seu socorro na hora da saúde. No verso 10 do capítulo 41 de Isaías, ele vai deixar claro também que ele é a nossa provisão, né? É eu que te ajudo, é eu que te sustento com a minha destra fiel, é eu que te ajudo, né? Por isso é que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, é eu que te ajudo, é eu que sou a provisão, Deus de provisão, é o nosso Deus Yahvé, que é a salvação. Portanto, queridos irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa, e através desta profecia nós podemos aprender essas coisas maravilhosas. E Isaías então vai concluindo a sua profecia no capítulo 64, no versículo 8. 64, no versículo 8, ele vai encerrar essa parte. Depois ele vai entrar numa parte extremamente messiânica, é uma referência direta a Jesus Cristo. Mas aí ele vai dizer um detalhe interessante no versículo 8 de 64. Ele diz assim: mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Olha que coisa maravilhosa. Termina a profecia dizendo o seguinte: nós somos o barro, tu és o oleiro. Quebra a minha vida, faça a tua. É esse o cântico que a gente canta. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Quebra a minha vida, faça a tua. E termina a profecia dizendo isso. E quem entende que é barro, e entende que Deus é o oleiro, e se dispõe nas mãos de Deus para ser quebrado e moldado conforme a vontade do Senhor, nesse mesmo capítulo, Deus vai então mostrar no versículo 4: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti. O que diz aí? Que trabalha para aqueles que dele esperam. Que trabalha para aqueles que dele esperam. Aí tem um hino antigo gravado pelo Grupo Logos que diz lá: o teu trabalho é descansar. Todo trabalho é meu, o teu trabalho é descansar. O texto diz: desde a antiguidade não se ouviu, ouvidos não se ouviram, olhos não viram Deus além de ti, como o Senhor que trabalha por aqueles que esperam em ti. Mas estes que esperam nele precisam entender que são barro e precisam se dispor. Amém, irmãos? Você que veio aqui hoje, feche os seus olhos, faça uma reflexão da sua vida. Olha que lições que podem mudar a sua vida. Primeiro, você precisa saber que Deus está no controle de tudo. Nós não cremos, não aceitamos essa filosofia deísta. Deus fez o mundo como se fosse um relógio, deu porta, deixou aqui e foi embora. Não. Deus fez todas as coisas e continua sustentando a sua palavra. E nós, servos dele, ele cuida de nós pessoalmente. E ele tem tudo sob controle. Nada escapa do controle do Senhor. Nem um fio de cabelo cai na nossa cabeça sem o controle do Senhor. Não. Nem uma folha seca cai da árvore sem o controle do Senhor. Nosso Deus tem o controle de tudo. Saiba disso. E você que está aqui hoje está cansado. Você que está aqui hoje tem chorado. Você que é mãe tem chorado as madrugadas pelo seu filho, pelo seu esposo. Você que é pai tem chorado e tem buscado a força do Senhor pela sua família. Quero dizer para você:
Põe no seu coração que a despeito das lutas, Deus não te desampara. A despeito das lutas, Deus cuida de você. Saiba disso. Não esqueça disso. Nem um minuto na sua vida. Não esqueça. E eu quero que você que veio aqui hoje também tome posse dessa verdade profética bíblica. Deus está na sua frente. Ele vai adiante de você, endireitando os caminhos. Ele está adiante de você, rompendo com as portas, com as trancas. E Ele vai revelar os tesouros escondidos, aqueles que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e ainda não se penetra no coração. Mas Deus está preparado por você. E eu quero que você vá para sua casa hoje sabendo também: Deus exige exclusividade. Deus não aceita que você acenda uma vela para Ele e outra para Satanás. Ele não aceita que você fique com um pé aqui na igreja e outro no mundo. Não. Deus, com Ele, ou vai ou racha, ou é 0 ou 80. Ou você é ou não é. Não tem esse negócio de quase salvo. Não. Quem está quase salvo, na prática está totalmente perdido. Quem quase passou no vestibular ficou fora da faculdade. Quem quase passou naquela entrevista de emprego está desempregado. Não adianta. Ele exige exclusividade. Exclusividade. Encerrando, se coloque nas mãos do Senhor como barro. Nem eu nem vocês, ninguém aqui passa de barro. Somos barro e Deus é o oleiro. E Ele quer a cada dia nos quebrar e nos fazer de novo homens melhores, mulheres melhores, igreja melhor, cada dia melhorando, cada dia saindo moldados pelo Senhor. Aleluia. Oh Espírito de Deus, abençoa. Oh Jesus, eu quero ser Senhor. Permita que todos hoje tenham entendido, Deus, e experimente a verdade desta profecia. Possamos verdadeiramente, ó Deus, entender que o Senhor é nosso Deus e não há outro, nem nos céus nem na terra, maior, nem melhor, nem mais poderoso do que o Senhor. E o Senhor é o nosso Deus. O Senhor não nos desampara. O Senhor está conosco todos os dias das nossas vidas. Oh Deus querido, abençoa cada um aqui, consola cada coração, enxuga dos olhos agora, Senhor, as lágrimas. Consola, Senhor, aquela mãe que tem chorado, aquele pai que tem chorado, Deus amado, aquele jovem, moça ou rapaz que tem buscado a Tua presença com sinceridade. Haja agora, Senhor amado, em nome de Jesus, na vida de cada um, Senhor. Desperte a vida esta igreja, Senhor. Permita que esta igreja possa cumprir cabalmente o ministério para o qual fora chamada.
edificada neste lugar, para fazer a diferença aqui, Senhor amado, para testemunhar do teu poder, do Evangelho e da tua ressurreição. Abençoa, Senhor. Ó Deus, consola, Senhor, cura, liberta e, acima de tudo, ó Deus, salva nesta noite. Salva, Senhor, almas que ainda estão longe do Senhor. Traga-as de volta ao teu aprisco, Senhor amados. Ó pastor bendito, haja, Senhor, desta forma. Visita, Senhor, cada um com poder e graça. Aqueles que estão enfermos, ó Deus amado, visita no seu leito de enfermidade, afofa-lhes o leito, Senhor, consola-os nesse momento e cura-os, ó Deus, porque o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Aqueles que estão cansados, ó Pai, reaviva-os, vivifica-os, ó Deus, para que eles tenham nova perspectiva, conforme a própria profecia, que eles possam andar e não se cansar, e possam voar como águias, ó Deus amado, possam experimentar daquilo que o Senhor tem de maravilhoso para todos nós. Abençoa, Senhor. Nesse momento especial, abençoa esta igreja, a liderança desta igreja, os pastores, os presbíteros, os diáconos. Neste momento, ó Deus, orienta-os, ó Deus, em todas as coisas. Mostra para eles a tua vontade. Permita que todos nós a entendamos com clareza, Senhor, e sejamos submissos a Ti, obedientes à tua palavra. Ó Deus, ajuda-nos nessa semana. Cuida de cada um, livra de todos os perigos e males. Coloca os teus anjos em nossas casas, para que flecha nenhuma do inferno chegue em nossos lares, para que nenhum dardo inflamado, ó Deus, chegue em nossas casas, para que não sejamos surpreendidos pelo laço do passarinheiro, ó Deus amado. Possamos caminhar esta semana olhando para o autor e consumador da fé, e que as palavras de nossos lábios e o meditado do nosso coração sejam agradáveis ao Senhor nesta semana, em nome de Jesus. É que nós te oramos. Amém. Você pode cantar mais uma vez? Com todo o seu coração, entregue-se a Ele. Tudo mais claro. Eu quero ser pela sua disposição, pelo seu trabalho, homem feito, viu? Homem dos nossos, viu? Eu um pouquinho ansioso, cheguei lá em São Paulo, não 7h30 da manhã, conforme combinado. Foi 6h30, estou aqui embaixo. E não é que o homem já estava pronto e desceu na mesma hora. Só que tem um detalhe, é que Cuiabá lá é uma hora menos. Então, o horário teológico, na verdade, o pastor lá no céu era 5h30. E ele aguentou um dia firme. Chegamos na igreja, tivemos já conversa com os irmãos, tivemos o culto da manhã, logo depois fomos ministrados na escola dominical. Depois do almoço, logo às 3 horas, tivemos uma longa experiência junto com os presbíteros.
e agora nesse momento de culto. Da forma que nós somos muito gratos pela sua disposição, pelo seu carinho para com a nossa igreja. Peço que o Senhor leve o nosso abraço para Cuiabá. Leve um abraço grande para a Sônia, que não pôde estar dessa vez conosco, e para seus filhos, né? Que você volte com paz, que você também tenha uma semana abençoada. O pastor vai orar, nós vamos impetrar a bênção através do pastor Marcos Sérgio. Depois eu vou pedir para a igreja que se assente e aguarde para que nós possamos chegar até a porta e o pastor possa cumprimentar a todos nós. Oremos. Amém. Se eu acordei cedo, até porque eu estou jovem ainda, né? Não precisa estar preocupado, né? Bastante jovem, a cabeça branca aqui, isso é só charme, né? Estou bastante jovem, embora tenha 3 netos, 4 filhos, mais uma bênção. Glória a Deus. A minha esposa não veio no mês de maio, ela esteve aqui comigo no mês de maio de 2010, mas hoje ela não veio. Nosso filho mais jovem, caçula, o único solteiro em casa, ele ficou 1 ano fora do Brasil estudando e ele chegou essa semana. E mãe costuma dizer que só muda o endereço, tudo é igual. Imagina a ansiedade dela para ver o filho. Ela já estava quase vindo para São Paulo a pé, não estava querendo me esperar, já estava quase vindo a pé para ver o filho. E ele é membro da igreja da Vila Diva, lá em São Paulo. E hoje na igreja eles fizeram um almoço de recepção de volta para ele e tudo. Aí a sogra ficou lá com ele e eu vim sozinho, né? Mas terá outras oportunidades, teremos outras oportunidades para ela estar aqui com os irmãos. Bem, oremos então. Senhor Deus, Pai querido, obrigado pelos momentos que passamos aqui na tua casa. E permita que a tua graça, as tuas misericórdias e o teu amor sejam multiplicados em nossas vidas. E que esta semana seja extremamente abençoada, uma semana próspera de trabalho para todos nós. E juntos possamos ver, conforme cantamos hoje, a glória do Senhor. Em nome de Jesus é que nós te amamos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o grande e poderoso Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre todos vós que amam sinceramente o Senhor Jesus, agora e para todo sempre. Maranata. Amém. Obrigado. E vai copiar o... Beleza.